que saco. Bom, vamos por aqui mesmo agora, então, né? Vamos seguir a apostila e depois eu passo os slides para vocês, tá? Para vocês acompanharem, porque tinha umas dicas tão legais lá. Se eu tivesse impresso, eu nem pensei que isso podia acontecer. Que tristeza. Manda por e-mail, professora. Vou mandar. Pode deixar que eu mando. Vou botar meu óculos aqui, o problema ficou escuro. Deixa eu botar uma lanterninha aqui para ver se dá uma clareada. Vamos lá. Fiquei triste porque tinha algumas coisas que não tinham na apostila que eu queria passar para vocês, mas não tem nada não. Depois eu passo através de e-mail. Vou passar o meu WhatsApp também. Se vocês tiverem dúvida, aí vocês me passam, viu? Pelo WhatsApp, para a gente esclarecer, porque tinha muita coisa interessante. Deixa eu ver onde eu parei. Pronto, a gente estava na música, né? A ideia principal, por exemplo, da música de Luiz Gonzaga é o quê? É a transformação da menina em mulher, né? Essa transformação dela em mulher. E aí, essa ideia, ela não estava totalmente explícita no texto dele, na parte para o pai, mas já na parte do médico, o médico claramente diz, o mal é da idade que tem essa menina. Então, ou seja, ela já está crescendo, então a ideia é explícita. E a ideia implícita é a ideia de que agora que ela está amadurecendo, que ela está crescendo, ela não vai mais brincar de boneca, ela não vai mais usar timão. A Tônia Fábia saiu. Usar timão. O que é timão? Timão também é uma palavra regional, é uma veste de saco comprida que as meninas usavam no interior, né? Que é coisa de menina mesmo. As mocinhas não usam timão mais. Então, você vê que a música, ela fala, usa termos regionais, usa uma linguagem coloquial, mas ela consegue passar perfeitamente a mensagem. Ela consegue provocar no leitor um entendimento que o autor queria. Então, é um texto poético, é um texto claro, mesmo usando uma linguagem coloquial e regional. E é um texto literário, né? Porque ele não tem compromisso com a formalidade, com a realidade. E agora, gente, a luz nada de voltar. Oh, meu Deus, que tristeza. Ainda bem que tinha um celular aqui para quebrar o galho. Agora nós vamos falar sobre produção de texto. Produção textual, ela também tem algumas dicas. Primeiro, a gente tem que usar um vocabulário adequado, né? Foi aquilo que eu falei. A música, ela não usa um vocabulário, quer dizer, ela usa o vocabulário adequado para a função dela, que é fazer um comparativo entre a menina e o mandacaru, uma linguagem regional do sertão. Então, ela usou o vocabulário adequado para a função poética dela. Quando a gente vai escrever textos técnicos, aí a gente vai procurar usar a linguagem adequada, como eu falei, cuidado com os erros de português, cuidado com as gírias, cuidado com os termos vulgares, a gente tem que saber usar uma linguagem correta e mais acessível. Aqui na apostila de vocês, por exemplo, a gente vai escrever um texto sobre uma cidade grande. Aí você diz,
cidade ou você diz metrópole? Você diz homem, você diz ser humano, você diz planta ou reino vegetal? Então, assim, depende para quem você vai dirigir o texto, né? Se for um texto acadêmico, você vai falar do reino vegetal. Se for um texto planta, se for para as pessoas do nosso dia a dia, a gente menciona as plantas. Então, a gente tem que saber muito bem, conhecer muito bem quem é o nosso público para poder usar o vocabulário adequado. Sempre procurar usar frases curtas, nada de períodos muito longos, muito extensos, parágrafos muito compridos. Sempre coloque um ponto a cada 3 verbos, ou seja, 3 orações, vocês colocam um ponto final para poder o texto não ficar cansativo. Porque senão na hora da leitura, na hora de ler, você fica cansado, a respiração vai ficando até ofegante. Então, a pontuação ela é muito importante para isso, para que a gente possa também fazer uma leitura tranquila e de fácil entendimento. Então, é importante a gente ter frases curtas. Um bom texto é aquele em que o autor escreve diretamente a ideia que deseja passar. Não complique, gente. Não encham linguiça, aquele negócio, vamos encher linguiça. Isso aí só atrapalha, provoca ruídos na leitura. Tem uns textos na apostila que a gente não vai ler agora, porque senão a gente não vai conseguir concluir a aula dentro do nosso tempo. Mas vocês, por favor, leiam essa apostila em casa, estudem, porque, como eu disse anteriormente, é uma matéria muito importante, vocês precisam estar craques nisso, viu? Clareza, saber o que quer dizer e dizer de forma simples, né, objetiva. Cuidado com textos ambíguos. O que é um texto ambíguo? É aquele que várias pessoas podem entender de formas diferentes. Um exemplo, vou citar o exemplo que está aqui na apostila mesmo, que ele é ótimo. O patrão disse ao empregado que ele viajaria. Quem viajaria? O patrão ou o empregado? Houve um ruído aí, porque ele pode dar um duplo entendimento. Então, essas frases que você pode entender de várias maneiras, elas são chamadas de frases ambíguas. A gente deve evitar quando a gente vai construir um texto. E outra coisa, sempre quando vocês estiverem escrevendo, gente, depois revisem o que vocês escreveram. Dá uma saída, toma uma água, esparece um pouquinho e volta ao texto e vai ler o texto. Porque normalmente a gente corrige. Porque à medida que a gente vai escrevendo, a gente recebe chuva de ideias e aí a gente vai escrevendo, e de repente a gente acaba se perdendo. Então, depois que vocês concluírem um texto, um relatório, alguma coisa nesse sentido, dá uma saída, dá uma espairecida, lava o rosto, toma uma água, toma um café, e aí leiam de novo e reorganize o que tiver que ser organizado, ok? Vamos lá para a próxima. Coerência e coesão. Texto coerente é aquele que tem uma lógica. Observe os exemplos, vou falar os exemplos aqui. O Brasil apresenta diversos regionalismos, pois ele é um país muito grande. Deu para entender? Tranquilo? O Brasil apresenta diversos regionalismos, pois ele é um país muito grande. Tranquilo, né? Tem lógica isso. Agora, se eu digo, o Brasil é um país muito diversificado, apresenta diversos regionalismos, pois ele é um país muito pequeno. Sem lógica, não tem lógica. Então, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente diz. O texto, ele tem que fazer sentido, né? Porque senão, é onde eu disse que a gente, com a leitura, com a prática da leitura, a gente vai... Toda hora a minha câmera tá saindo aqui, eu não sei por quê que ela sai. Toda hora a gente
É toda hora, desculpa. O Brasil apresenta diversos regionalismos, pois é um país muito pequeno. Então, muitas vezes a gente se depara com textos assim que a gente não compreende muito bem. E esse senso a gente desenvolve, como eu disse, com a prática, com a rotina do dia a dia. Eu não sei por que a minha câmera do celular toda hora desliga. E coesão. O que é coesão? Gente, coesão é quando um texto vai, assim, as frases, os períodos, eles vão se juntando de uma forma harmoniosa. Existem várias palavras que nós usamos para transformar um texto, né, que pode ter frases soltas, num texto coeso. Como as palavras mas, entretanto, porém, contudo. São palavras que amarram uma ideia na outra. Agora, muito cuidado, porque tem gente que usa um entretanto no lugar que é para usar um porém. É um contudo no lugar que é para usar um mas. Então, são palavras que trazem coesão ao texto, mas que se elas forem usadas de forma incorreta, elas vão trazer falta de clareza no texto, incoerência no texto. Então, cuidado com essas palavras, mas não deixem de usá-las. Existem várias outras, mas, contudo, como eu disse, entretanto, porém, finalmente, assim, deste modo, são todas palavras que a gente utiliza para amarrar uma ideia anterior a uma ideia posterior, para não ficar aquela coisa solta. Como que a gente aprende a usá-las? Prática, não tem jeito, é praticando. E os vícios, e por fim, os vícios de linguagem, né? Que eu já falei aqui também na questão da comunicação, que é as gírias, os termos vulgares, erros de grafia, erros de ortografia, erros de concordância, por exemplo. Nós vai no aniversário hoje à tarde. Gente do céu, você vê que dói. O ouvido, tá muito escuro. Melhorou. O ouvido dói, gente. Quando tem erro de concordância, é fácil da gente perceber, porque o ouvido dói. Então, cuidado com a concordância verbal. Masculino, feminino, né? Ela é linda, ele é lindo, fomos, no plural, eu, conjuguem sempre os verbos, eu, tu, ele, nós, vós, eles. O verbo sempre acompanha o pronome. Eu vou, tu vais, ele vai. Entendeu? Eu não sei conjugar verbo, sabe sim. Coloca o eu, tu, ele, que não tem erro. Aí vocês vão saber concordar o verbo. Porque são palavras, a gente pode até não saber qual é o tempo verbal, qual é, né, aquela função metalinguística da palavra, mas a gente vai saber ouvir, a gente vai ficar atento na pronúncia. Se a pronúncia soar estranha e você não sabe construir ela de outra forma, muda a frase. Eu não sei escrever essa palavra, por exemplo, erro de ortografia, eu não sei escrever a palavra sessão, porque sessão a gente tem sessão com 6 cedilha, sessão com 2 S's, enfim. Eu não sei quando usar uma ou outra, então muda, eu coloco departamento, eu vou àquele departamento, tem a sessão de cinema, eu vou ao cinema, entendeu? Tira a palavra sessão. Se você tem dúvida da palavra, não usa. Melhor não usar, mudar a frase do que escrever uma palavra errada. Agora, se você tem meios de... A gente, é horrível, é péssimo. E outra coisa também, foi ótimo você falar a palavra a gente, porque, gente... Tem diferença. Se eu tinha colocado no meu slide também, não tem na apostila, mas eu tinha colocado uma diquinha. Agente é separado. Agente junto é agente de polícia, agente policial, agente penitenciário, agente de saúde. Aí é junto, é uma palavra, significa, é um substantivo. Quando a gente fala é
gente fala, é separado, tá bom? Igual de repente. De repente também é separado. De repente. Por favor, não me escrevam de repente junto e nem a gente junto. As três espiãs demais. A gente junto, só quando ele for substantivo designando uma função, tá ok? A gente, quando a gente for falar nós, é separado. Por favor, não vão errar isso, viu? Termos antigos, também usar termos antigos. No direito se usa tanto termo antigo, gente, e eu brigo com meus alunos porque, embora a gente tenha uma linguagem correta, formal, não se usa muito mais falar termos antigos. Vem muito respeitosamente, isso é lá do século XX, pelo amor de Deus, século XIX. Então, não vamos. Farmácia com PH, a pessoa acha que está arrasando, né? Vai escrever farmácia com PH, pelo amor de Deus. Farmácia com F. Pois é, isso mesmo. Tony, isso mesmo. Outra coisa, estrangeirismo. Os estrangeirismos, a gente não vai ter como fugir dele, porque hoje em dia, né, tá misturando muito WhatsApp, FaceTime, eles estão fazendo parte do nosso dia a dia, já estão entrando em nosso próprio dicionário de português, com significado e tudo. Mas a gente deve evitar. Igual exatamente. Vocês estão bons, estão felizes. O uso do trema saiu também com o acordo ortográfico de Portugal. Já não bastava a nossa língua estar complicada, ainda vem um novo acordo para complicar a vida da gente. A gente teve que reaprender algumas coisas aí. Mas, enfim, a adaptação de Charles Darwin. Então, muito cuidado, por favor. E a gente tem mania, às vezes, no WhatsApp, de escrever rapidinho, tá conversando com 10 pessoas ao mesmo tempo, aí você tá conversando com o seu namorado e tá conversando com o seu chefe. Cuidado, muito cuidado com isso. Senão vai erro de português, a pessoa vai olhar e falar, meu Deus, a gente vê tanto erro de português na internet, dá vergonha. E gente é com G, viu? Outro dia eu vi gente com J que eu quase caio dura para trás. Então, cuidado com a linguagem rebuscada demais, né? A gente tem que saber o público que a gente vai falar. Outro dia eu fui escrever, já tem alguns anos, para uma revista. A primeira palavra que eu usei, né, do mundo jurídico, que a gente utiliza muito, foi inobstante. Inobstante a legislação. Não, na mesma hora o editor mandou para mim e falou, inobstante, doutora. Quem vai saber o que é inobstante? Eu falei, putz, é mesmo, quem vai saber? Aí tive que redigir novamente. Mas, como eu disse, leitura e escrita é treino. Estudando, praticando que a gente vai conseguir. Use até 3 verbos para formar o seu período. Já falei sobre isso também. Usou 3 verbos numa frase, bota um ponto lá. Não precisa necessariamente ir para um parágrafo, se você não for mudar de assunto um pouco. Pode ser um ponto final, mas 3 verbos é o máximo numa frase, porque senão a frase ela vai ficar meio sem sentido, vai perder a ordem direta. Nosso hino nacional, por exemplo, ele tem uma inversão de ordem que às vezes complica um pouco. Não é à toa que quase ninguém sabe cantar o nosso hino, ele é complicado. Mas ele tem a função poética, né? Ele é um poema, ele é uma música e é muito bonito, por sinal. Eu adoro o nosso hino nacional. Enfim, vamos lá para nossos aspectos gramaticais. A energia nada, ô sacolinha. Não voltou. Chegamos ao tema 5, aspectos gramaticais. Nosso propósito aqui, ao longo dessas páginas, é que você possa compreender e identificar as principais regras gramaticais da língua portuguesa. É nessas regras que o bicho pega um pouquinho, gente.
reconhecer o uso adequado dos termos ortográficos e compreender o uso adequado dos sinais, pronome e concordância. Acentuação gráfica, né? Nós temos 3 tipos de acentuação: o acento agudo, o acento circunflexo e o acento nasal, o antigo tio, né? Que a gente chamava do tio, que ele faz aquele som de que a gente fala. O acento ortográfico é o que vai determinar a sílaba forte daquela palavra. Nem toda palavra é acentuada, mas quando ela for acentuada, o acento indica a sílaba forte. Palavras oxítonas. Palavras oxítonas é aquela em que a sílaba forte, ela fica no final da frase. Aqui, voltou de novo. Ela fica no final da palavra. Da frase não, desculpa. Eu fui mexer aqui na minha câmera. Pronto, voltei. Ela fica no final da frase. Tipo, está, cipó, jacaré, café, todas essas são palavras oxítonas, ou seja, a sílaba forte está no final da frase. Paroxítona. Paroxítona, a sílaba forte, fica na antepenúltima frase, na antepenúltima sílaba da palavra. E oxítona na última, paroxítona na penúltima e proparoxítona na anterior, na antepenúltima. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Já as palavras paroxítonas, nem todas são acentuadas. Existem algumas regrinhas e a gente vai ver daqui a pouquinho. A sílaba forte, ela também é chamada de sílaba tônica, e as demais sílabas, as fracas, elas são sílabas átonas. Vamos, então, ver algumas regrinhas aqui da nossa acentuação. Como eu disse, todas as palavras proparoxítonas, ou seja, que é a antepenúltima sílaba, é a sílaba forte, elas são acentuadas, não tem erro. Sábado, ônibus, câmera, chácara, árabe, causístico, Cleópatra, paralelepípedo, exército, hidráulico, enfim, todas. Já as paroxítonas só são acentuadas as que terminam. Aqui não tem jeito, gente, tem que decorar. Essas regrinhas aqui a gente tem que decorar, para não errar a acentuação. E terminadas são as palavras paroxítonas terminadas em i, ou seu plural, is, u, an, on, l, n, r, x, ps. Isso tem na apostila de vocês, viu? Vocês fiquem tranquilos, dá uma olhada lá, dá uma olhada no AVA, que tem mais exemplos também. Isso aí não tem jeito, tem que decorar para saber, para não ter erro. Já as oxítonas, que são aquelas sílabas tônicas, sílabas fortes no final da palavra, só são acentuadas as que terminam em a, e, o ou ens, como armazém, parabéns, também, provém. Muito cuidado com a palavra tem. A palavra tem não é acentuada. Entretanto, quando ela está se referindo a um plural, anota isso, porque isso não tem aqui, viu, gente? Aí ela vai acentuada com acento circunflexo. Por exemplo, eles têm muito medo de prova. Eles têm. Quando esse tem está se referindo a um sujeito que é plural, João e Maria têm medo de bruxa. Esse tem, ele tem acento circunflexo. Fora isso, não tem. Se estiver no singular, não tem. Tá certo? Então, em relação às paroxítonas, dá uma olhadinha na apostila depois e vocês gravem aí as que são acentuadas, viu? Para a gente não perder muito tempo
aqui nessas palavras. Paroxítona, proparoxítona e oxítona. Crase. A crase é a dor de cabeça de todo professor de português e todo aluno de português, porque ela é cheia de regras. Usa-se a crase para indicar que a preposição a e o artigo a estão juntos. Como assim preposição e artigo? Uma dica. Quando a palavra seguinte, a crase, ao a, que vai ser ou não craseado, for uma palavra feminina, vocês usam a crase. Para saber se vai ser acentuado ou não, vocês troquem a palavra posterior por uma palavra masculina. Por exemplo, ele irá à padaria. Se eu trocar essa palavra por uma palavra masculina, vou ao mercado, aí eu vou usar a palavra ou, né? Vou ao mercado. Quando eu troco o a pelo ao, então, se a palavra for feminina, aí eu vou usar a crase, porque significa que vai ficar a mais a. Quando a palavra for masculina, vou ao mercado. Então, eu uni e formou ao. Então, se a palavra mercado for loja, for padaria, for uma palavra feminina, então este azinho aqui, para eu não escrever vou à padaria, eu escrevo vou à padaria e coloco a crase. A crase nada mais é do que um símbolo que vai indicar que ali teria que ter dois as, entendeu? Porque se não tivesse dois as, se a palavra posterior fosse masculina, seria ao. Então, se eu usando essa dica aí, não tem erro, ok? Vamos, então, para... ocorre crase, principalmente no artigo definido. Já falei sobre isso. Vou ao escritório. Tem a palavra masculina, tem o ao. Então, se eu colocar vou à sala do escritório de fulano, aí tem o a craseado. Vou à escola, tem a crase. Por quê? Porque se eu colocar colégio, por exemplo, vai ficar vou ao colégio. Então, vou à escola, tem crase. Outra coisa, a crase tem um quadrinho na apostila de vocês, lá na página 65, que ela fala de quando não usar a crase. Eu, particularmente, eu prefiro decorar, né? Aprender a falar, não decora hoje em dia, se aprende. Não, decora, gente. Decora porque é mais fácil. Porque compreender todas as técnicas é muito complicado. Então, a gente tem que usar mecanismos que vai nos proporcionar guardar aquele conteúdo, que a gente não erre. Gente, mas toda hora a minha câmera sai, que saco. Eu acho que é por causa da velocidade. Mas eu não queria ficar sem aparecer para vocês. Então, onde não se usa crase de jeito nenhum? Antes de verbo. Antes de verbo não se usa crase. Pode ser feminino, mas para masculino não se usa. Por exemplo, ela estava a estudar. Ela ficou a chorar. Esse a chorar não tem crase, porque é verbo. Depois dele, depois do a, tem verbo. Então, antes de verbo não se usa crase. Pronomes em geral. O que é pronome? Eu, tu, ele, ela. Tudo isso é pronome, e antes disso, antes de pronome, não se usa crase. Contei a ela, contei a você, refiro-me a quem, não usa crase. Antes de termos masculinos, isso é claro, a gente não usa crase porque a gente usa o ao, né? Antes da palavra casa, sem estar especificada.
cheguei a casa cedo. Cheguei a casa cedo. Cheguei a casa cedo? Que casa? Ah, não sei que casa. Cheguei a uma casa qualquer, então não usa. Agora, essas exceções é que matam, né, gente? Cheguei à casa de meu irmão. Eu estou se especificando qual casa. Cheguei à casa de minha sogra, que é onde eu estou hoje. Quando eu especifico casa, aí eu uso a crase, tá? Cuidado com isso. Não especifiquei casa, isso na palavra casa, ok? Outra coisa, terra, antes da palavra terra. Os marinheiros chegaram à terra. Eu estou me referindo ao chão, né? A terra aqui, o chão. Então, neste caso, não se usa crase. Mas, quando terra estiver se referindo a planeta, aí se usa. Ó, os astronautas chegaram à Terra. Aí eu uso crase. Então, terra, chão, não tem crase. Terra, planeta, tem crase. Entenderam? Outra coisa que não se usa é crase. Palavras repetidas. Cara a cara, dia a dia, gota a gota. Isso, quando você repete a palavra, não usa crase. Por isso que eu digo, é mais fácil você guardar onde não se usa, a chance de você errar é menor. Palavras no plural e a anterior ao singular, por exemplo, devido a ocorrências inesperadas. Devido às ocorrências inesperadas. Quanto às situações, quando eu vou colocar o a no singular, eu não uso crase. Agora, se eu optar por colocar o a no plural, para eu escrever de uma forma mais culta, aí eu coloco. Aí você vai dizer, ah, mas essa aí não é uma frase facultativa, uma crase facultativa? Não, não é. Ela é obrigatória se eu colocar o a no plural. E como que eu sei que se eu escrevo as no plural ou a no singular? É uma opção. Por exemplo, devido a ocorrências inesperadas. Esse a ele pode tanto ir para o plural quanto ele pode ficar no singular. Não é um erro de português. Contudo, se eu optar por colocar o a no singular, aí ele não será craseado. Mas se eu colocar ele no plural, aí sim ele será craseado, entendeu? Foi para o plural, optei por escrever o a no plural, a crase é obrigatória. Outra coisa também que não se usa crase antes de pronome de tratamento. Sua Excelência, Vossa Majestade, a Vossa Excelência, a Vossa Majestade, não usa crase, tá certo, gente? Casos em que a crase é facultativa. Aqui é mais fácil, porque eu posso ou não usar, então a chance de errar é praticamente zero. Entretanto, a gente vai cair um pouquinho aqui nessa questão do plural. Por exemplo, refiro-me a Paula. Refiro-me a Paula? Qual Paula? Pode ser qualquer Paula. Aí eu posso ou não usar a crase. Entretanto, se eu falo, refiro-me a Paula, irmã de Sérgio, aí ela tem crase. Quando eu identifico, quando eu dou ênfase naquela frase que está posterior à crase, aí eu tenho que usá-la, entendeu? Quando o nome aparecer por determinada qualidade ou característica, o artigo será obrigatório, por isso que eu uso. Crase realmente, ela é difícil, a gente precisa estudar bastante. Por isso que a dica que eu dou é isso. Foquem muito nessa questão onde não se usar, porque aí a chance de você errar é menor. Antes de pronomes possessivos, refiro-me à minha secretária, à sua funcionária. Aí você usa ou não. Então, tanto faz, usar ou não está errado.
E até. Agora, até é um pouquinho complicado, tem aí uma diferencinha. A crase é complicada por isso, porque assim, ela é cheia de exceções. Por exemplo, vou até a diretoria. Tranquila a frase, não preciso usar crase. Vou até a diretoria. Entretanto, quando eu quero dar ênfase na diretoria, quando eu quero falar uma frase mais impositiva, por exemplo, vou até ao PAP e vou até a diretoria, se necessário for. Esse a diretoria vai ser craseado, porque eu estou dando ênfase na palavra. Então, quando eu dou ênfase na palavra posterior ao a, aí eu craseio ele, eu dou a crase nele. Entenderam? No slide que eu tinha preparado para vocês, tem algumas dicas, algumas coisas, eu vou passar para o e-mail de vocês, para vocês darem uma lidinha, para ver se vocês pegam isso. Mas não fiquem só com essa aula nossa, só falta 10 minutos para a gente encerrar, eu não vou conseguir passar tudo para vocês em relação à crase. Mas muito cuidado, gente, com crase. Se vocês não conseguirem fixar bastante quando usar, guardem pelo menos quando não usar, porque aí a chance de errar é menor. Substantivo. O que é substantivo? Substantivo é tudo aquilo que dá nome às coisas, né? Sentimentos, pessoas, tudo que nomeia os objetos e os seres que existem no mundo. Pode ser substantivo comum, que se escreve com a letra minúscula, pode ser substantivo próprio. Substantivo próprio se escreve com letra maiúscula. Substantivo próprio é tudo que dá nome, que identifica as pessoas e, por exemplo, as instituições. Toda vez que eu vou falar sobre uma instituição, um local, aí eu uso o nome, o substantivo próprio. Aí eu tenho que usar a palavra maiúscula, né? Comum, refere-se a todos os seres de mesma espécie. País, aluno, cidade. Próprio, refere-se a um ser específico. Brasil, Marta, Brasília. Simples, amor, possui apenas um radical. Composto, mais de um radical, amor perfeito. Primitivo, primitivo é um substantivo original. Por exemplo, flor. Flor é um substantivo primitivo. Florista é um substantivo que é derivado, porque ele deriva de outro substantivo. Concreto, aquilo que se pode pegar, tocar. Substantivo abstrato, aquilo que a gente não pode tocar. Ele está mais relacionado a um sentimento, a uma impressão. Amor, alegria, felicidade, tudo isso são substantivos abstratos. Tem aqueles substantivos também que eles não mudam, né? Porque a gente troca, por exemplo, palavra cobra. Cobra é um substantivo. Onde você consegue rever essa aula, Tony, eu acho que a professora Rita vai disponibilizar depois, porque ela está gravando essa aula para vocês. Eu acho que ela consegue. Eu não consegui gravar, mas eu acho que ela tem gravado, ela pode disponibilizar, não sei como funciona. Mas, de qualquer forma, o slide eu me comprometo a passar para vocês, viu? Por exemplo, cobra. A cobra macho, a cobra fêmea, né? Não tem o cobro, a cobra, né? Esses são os substantivos que a gente chama de epiceno. Substantivo que você coloca a palavra macho e fêmea para designar. A cobra macho, o tatu fêmea, o tatu macho, a onça fêmea. Esses são substantivos chamados epicenos. Tem o substantivo comum de dois, que é, por exemplo, cliente, colega, dentista. A gente só muda o artigo. A cliente, o cliente. Quer ver uma coisa que eu acho importante falar para vocês, que é muito polêmico e discutido? Presidente. Presidente é um substantivo comum de dois.
a nossa língua oficial não comporta a palavra presidenta. Então, se você escrever no relatório, no seu TCC, presidenta, você vai errar, porque nossa língua oficial ainda não foi alterada e prevalece o substantivo comum de dois. A presidente, o presidente do sindicato, entendeu? Cuidado com isso. Muita gente falando coisa errada aí, tentando colocar palavras que ainda não existem na nossa língua oficial. Então, mantenha aí, todes, tem um tal agora de usar todes para se referir a, né? Não pode ser todos, para se referir ao masculino ou feminino. Pode sim. Lembrei da presidenta. Pois é, aquilo para mim, professora de português, era a morte. Enfim. Porque caiu aqui novamente. A internet também está horrível. Não bastasse a energia elétrica, a internet caiu. Adjetivo, gente. Adjetivo é tudo aquilo que dá característica às coisas, né? Tem os adjetivos que é defeito, qualidade, ele descreve, caracteriza, ele especifica um substantivo, uma coisa, uma pessoa ou um ser. Pronome é eu, tu, ele, ela, tem o me, te, né, se, nós, vós. Também dê uma olhadinha lá na apostila de vocês, que tem isso melhor explicadinho para vocês. E cuidado, uma coisa que eu queria falar para vocês também, que está no slide, eu não queria deixar. Gente, cuidado com o me, o uso do me. Me, não se usa me antes de verbo. Pega essa caneta para mim escrever um texto. Pelo amor de Deus, não usa isso. Pegue a caneta para eu escrever, eu, não o me. E toda vez que você vai se referir a si no meio da frase, você vai usar o me e não o me. Eu me preocupo com ela. Não é eu me preocupo com ela. É eu me preocupo com ela. O me, normalmente, a gente só se usa no final da frase. Vocês estão me vendo? Apareceu aqui que eu saí para mim, não entendi nada. Então, cuidado com o me, gente. Me no final da frase, me no final da frase. Não usa me antes de verbo. Isso também é um erro horroroso, viu? Mesma coisa, não vai dar tempo de falar tudo, tá no slide, a palavra haver. Cuidado com a palavra haver. Haver com H é diferente da haver separado, o artigo com ver. Isso não tem a ver com aquilo. Neste caso, eu uso a palavra separada. A, sem H, ver, são coisas diferentes. Haver é verbo, do verbo do verbo haver, né? Que a gente conjuga. Houve tempo hábil. Não houve tempo hábil. Normalmente, ele também fica no singular. Outra coisa também importante de se falar, eu estou dando uma resumida aqui, porque a gente acabou atrasando por causa dessa energia, mas são coisas que a gente usa no nosso dia a dia que eu acho importante a gente pontuar. É a questão do falo. Tem gente que fala assim, eu tinha ganho um prêmio,
Eu tinha falo, para começar que falo nem existe. Falo refere-se ao órgão genital masculino lá em Portugal. Essa palavra não existe na nossa língua portuguesa. Então, toda vez que a gente usar o verbo ser ou estar, a gente vai usar a palavra posterior, o verbo posterior, na forma prolongada. Eu havia pagado o boleto. Entendeu? Não usa a palavra pago com o verbo haver. Cuidado com isso. Muita gente erra. Eu já vi advogado errando, juiz errando. Dá uma olhada na internet. Vocês têm que aprender a ser curiosos em Professora? relação à língua portuguesa. Oi. Então quer dizer que na frase eu falo com você, como é que ficaria? Não, tá certo. Eu falo com você. Estou dizendo na palavra, quando você vai reduzir, quando ele estiver ao lado do havia. Por exemplo, Tá, entendi. Diga. Entendi, é porque você falou que no caso falo não existe, que era o órgão genital Não, masculino de Portugal. não, lá em Portugal. Mas isso porque ela, na verdade, eu me expressei mal. É quando ela está acompanhada do verbo haver. Não existe essa palavra, entendeu? É Entendi, até agora entendi. feio, entendeu? Eu tinha falo, se usa muito, se usa demais, e é errado. Eu tinha falado, eu tinha pagado. Não tenham medo de usar a forma prolongada, porque não é errada, tá? Dá uma olhadinha, a gente já está finalizando aqui o nosso horário. Eu queria explicar isso para vocês de uma forma melhor, mais clara, mas não vai dar tempo. Mas no slide está melhor explicadinho. E sejam curiosos em relação, eu tinha pago, tá errado. Eu tinha pago, está errado. Eu tinha pagado o boleto. Entendeu? O verbo pago, você só vai usar quando ele estiver o pago, ou o verbo falo, por exemplo, na forma reduzida, quando ele estiver antecedido pelo verbo ser. Seria pago. Aquele boleto seria pago na data de ontem. Aí está correto. Mas quando ele vier antecedido de ter e haver, usa na forma prolongada. Diga. Toda vez que eu for usar, então, havia, ele vai para o verbo passado? Não. Havia, ele vai para o verbo passado porque o havia já está no passado. Entendeu? Por exemplo, o boleto havia pago, havia pagado. Agora, se eu colocar o verbo ser, aí ele vai para o pago, né? Havia sido pago, aquele boleto havia sido pago. Embora essa construção não seja muito correta, porque eu vou juntar aí 3 verbos e não fica uma frase muito legal. Havia sido pago, entendeu? Eu tenho que evitar esse tipo de construção com 3 verbos. Como gerúndio, por exemplo. Gerundismo é uma coisa também que eu queria pincelar com vocês. Hoje em dia se usa muito falar, eu vou estar passando a senhora para o departamento correto. Isso é gerundismo, que é diferente de gerúndio. A nossa língua não adota o gerundismo. Então, evitem essa construção, vou estar passando. Falem o verbo no tempo correto. Eu passarei você para o departamento correto. Vou estar passando, repare, tem 3 verbos. Então, essa construção, ela não é legal. Evitem de usá-la. Entendeu? Eu vou estar escrevendo um artigo para a revista tal. Não é correto. Eu escreverei um artigo para a revista tal. É a forma mais adequada de se dizer. Dá uma olhada, vão na internet, no YouTube, depois não sei se a gente pode, né, vai ter uma aula de reforço, não sei se a gente vai ter um simulado, essas dicas do nosso dia a dia é que eu queria fortalecer com vocês, porque são coisas que a gente usa mais no nosso dia a dia, mas infelizmente o nosso tempo já está curto, a aula passou tão rápido que eu nem senti.
Vou te passar para o departamento correto. Perfeito, não, certíssimo. Vou te passar para o departamento correto. Vou te encaminhar para o departamento correto. Perfeito, essa construção. Mais alguma dúvida, gente, para a gente finalizar? Que pena que a internet não ajudou, meus slides. Não consegui dar aula com os slides, porque eu tinha tentado passar para vocês de uma forma mais clara, mais tranquila, é mais fácil para vocês compreenderem, mas eu vou enviar para o e-mail de vocês, viu? Eu vou pegar o e-mail com a professora Rita, e aí vou enviar para vocês, vou passar o meu WhatsApp. Se vocês tiverem alguma dúvida de como escrever, eu terei o maior prazer em ajudar vocês aí a desenvolver essa parte da linguagem, porque é muito importante, não só para a vida profissional pessoal da gente, mas principalmente para a vida pessoal. E, ó, o recado final que eu queria passar para vocês esse curso, ele não é fácil, né? A gente acha que vai ser fácil porque é EAD, porque é um curso quinzenal, as aulas presenciais são quinzenais, mas ao final do curso, quando a gente estiver lá com um ano e meio, a gente vai ficando cansada, pesada, muita gente abre mão de estar com sua família, às vezes, para poder concluir, mas não desanime. Tentem chegar até o final, porque eu tenho certeza que esse curso vão abrir muitas portas para vocês. Eu falo isso por experiência própria. A equipe é maravilhosa, o material é maravilhoso e o aprendizado, então, nem se fala. Ele vai dar uma bagagem enorme para vocês. Tenham fé, tenham força de vontade e sigam adiante. Não desanimem, viu? E o que vocês precisarem de mim, eu estou à disposição de vocês, tá? Corrigir alguma coisa, podem ficar à vontade. Para mim será um prazer, será uma honra. Foi ótimo estar com vocês nessa manhã de sábado. Espero que eu tenha conseguido passar para vocês um pouquinho do meu conhecimento e que a gente possa aí crescer junto ao longo dessa caminhada aí, tá bom? Porque o professor, ele mais aprende do que ensina, na verdade. Foi um prazer, espero conhecer vocês pessoalmente. Ó, e não vai esquecer de mim não, viu? No final do curso não. Normalmente os professores lá do início da matéria nem são lembrados na formatura. Eu quero convite, viu? Um beijo para vocês. Muito obrigada pela atenção, pela participação de vocês. Aí eu